Olá, tudo bem com você? Eu sou Juliana Budi e eu tô aqui para apresentar mais um episódio do Papo-In, o videocast da Instora Audiovisual, trazendo para você conversas interessantes com grandes profissionais do mercado da comunicação. E hoje temos a honra de receber uma das grandes vozes da mídia brasileira. Ele é mineirinho, nascido em Poços de Caldas, onde começou a trabalhar na radiodifusora aos 14 anos. Passou por diversos veículos de comunicação, entre emissoras de rádio e televisão. Podemos citar, entre outras, as rádios Cultura, Antena 1, Eldorado, Record. E entre as redes de televisão já passou pelo SBT, Record, TV Cultura e Rede Bandeirantes, onde foi a voz do programa CQC. Também podemos citar suas passagens pelos canais ESPN e CNN, além da gravação de inúmeras ações publicitárias. Esse foi só um resumo da trajetória vitoriosa deste verdadeiro ícone da comunicação brasileira. É um prazer receber você aqui. Seja bem-vindo, Antônio Viviani. Puxa vida, que maravilha. Obrigado, Juliana, por essa apresentação que me deixou até constrangido aqui. Obrigado, não mereço tudo isso, não. Merece muito. E já vou te dizer que eu sou uma fã. Obrigado. No papel de entrevistador aqui. E já queria começar com uma pergunta que eu sei que ninguém te perguntou ainda. Por que é, Viviani, que você era conhecido como Fervido? Já vamos começar com a bomba. O Batalha deve ter feito fofoca pra ela, porque acontece o seguinte, quando eu era bebê, desde que cheguei em casa, minha mãe fervia tudo que era meu. Mas isso é coisa de mãe. E a avó Maria falava, lá vem o fervido, porque ela fervia as fraldas, fervia a mamadeira, fervia a chupeta, fervia tudo. E um dia, já eu com uns 2 anos e pouquinho, já andava, caiu uma chuva danada lá em Poços de Caldas e o quintal era de terra. Aliás, o quintal era de pedras, mas tinha grama e terra entre as pedras. E aí passou a chuva, uma chuva de verão, e de repente minha avó começou a gritar, Ruth, olha lá, vem ver o fervido. Eu tava lá assim, ó, chupando uma poça d'água cheia de barro. Ou então seja... essa foi uma brincadeira muito engraçada que a minha mãe gostava de contar, viu? Porque eu tinha que adquirir anticorpos, né? Foi na marra. Foi na marra, porque antes fervia tudo, né? Bom, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória de adolescente trabalhando numa rádio de interior, né? E como foi desse adolescente a esse profissional consagrado que você é hoje, assumindo uma posição de referência nos mercados de comunicação e mídia? Bom, eu comecei trabalhando numa oficina mecânica aos 12 anos de idade, lavando peça de carro. Teve história antes, então? Teve uma história antes. Depois, sim, já na 8ª série, já havia sido orador no primário, tinha recitado Luar do Sertão. E aí, na formatura do ginásio, né, 8ª série, eu ia ser o orador também. Mas antes disso, mais ou menos lá para maio, junho, por aí, o professor de eletrônica, que foi uma matéria que foi acrescentada àquela 8ª série, criou um transmissor e um receptor. E aí alguém tinha que testar para ver se funcionava, né? Os alunos que montaram. Aí todo mundo saiu da classe, era um barracão de zinco ao lado da quadra de educação física. E eu fiquei sozinho lá e ele falou, olha, basta ligar esse botãozinho aqui, daqui a pouquinho, espera a turma sair, dá um minutinho, liga e fala. Aí eu fiz isso, né? E estamos falando diretamente do Instituto Educacional São João da Escócia. Ai, e aí eu incrível. ouvi já lá fora, todo mundo... Ou seja, funcionou o nosso experimento. Eu fiquei apaixonado por aquilo, saí e fui atrás do meu pai e perguntei como é que é esse negócio de rádio. Aí ele deu alguns nomes, eu fui até uma rádio, a difusora. Com 14 anos eu tinha, né? Tinha acabado, fiz em fevereiro, em junho eu tinha 14 anos e pouquinho. E aí me falaram, tem uma freira que faz um programa aos sábados aqui e que ela sempre precisa de pessoas para ler. Aí eu fui atrás da freira na faculdade à noite. E conversei com ela, falou, é só aparecer sábado lá, das 2h30 às 3 da tarde.
O programa chamava-se Meia Hora com Você. Aí eu lia os textos, ela interpretava os textos, né? Atendia os ouvintes, esclarecia dúvidas sobre aquilo. Textos filosóficos, religiosos. Nossa, e que até que interessante. o gerente da rádio ouviu e em dezembro me contratou. Aí eu comecei, aos 14, em 16 de dezembro, numa segunda-feira, e estou aí há 48 anos praticamente, né, no rádio. E como foi se desenvolvendo a sua carreira? Você ficou como locutor nessa radiodifusora? Fiquei um pouquinho... E em que momento você foi subindo, assim, mudando e crescendo na carreira? Na realidade, eu tive um problema lá na difusora, eu fiquei alguns meses, e depois fui procurar emprego em outra rádio, que era a Rádio Cultura. Mas na Rádio Cultura não tinha vaga para locutor. Então, eu comecei como operador na Cultura, mas aí começaram a surgir aqueles negócios para fazer aos fins de semana e eu comecei ali também. Futuramente, né, aconteceu o seguinte, a Alcoa, a Alcominas, chamava-se Alcominas antes porque não podia ter no Brasil empresas multinacionais. Então, era metade ou mais 51% do governo de Minas Gerais e 49% da Alcoa mesmo, que é canadense. E ela precisava de meninada para ser trainee. E eu ganhava R$600 na rádio, ou menos. Não, ganhava menos do que isso. E o salário de trainee, quando eu saí, depois de ter ficado lá, eu estava ganhando 4.000 cruzeiros. Mas aí eu fui trocar uma peça com um profissional, porque de manhã a gente estudava e à tarde acompanhava os profissionais. Aí perdi esse pedacinho de dedo aqui, ó, do mindinho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar só pra rádio. Aí voltei ganhando 600. Deixei de ganhar 4.000 para ganhar 600, porque eu falei, aquilo lá que eu gosto. Eu continuei, durante essa fase da Alcoa, Alcominas, eu continuei fazendo programas nos fins de semana. Aí voltei de vez e aí já tinha vaga de locutor e tudo, foi maravilhoso. Aí fazia programas musicais, ajudava na programação musical. No interior você faz tudo, né? Mas isso é incrível pra gente aprender, né? Até faxina. Até faxina. Aí aprendia com o pessoal do departamento comercial. Sim. Comecei a gravar comerciais, programas jornalísticos. Cada um é uma pegada diferente, né? Até a publicidade também, que totalmente diferente de locução no ar ao vivo, apresentando programas, animando, do que a locução de noticiário e também de qualquer outro tipo de locução. Então, eu fui tentando se adaptar me também adaptar a cada pegada dessa. Sabe o que eu queria? Eu queria que a gente curtisse um vídeo juntos. Vou pedir para soltar e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Preparem-se para comprar as ações deste novo lançamento da gravadora CBS. No balanço atual da música, Beat Acelerado promete ser um grande sucesso do grupo Metrô. Que incrível, gente! É uma voz inconfundível, né? É assim, você é de uma época em que locutores, né? É impossível a gente estar conversando com Viviane e não saber que é locutor. A gente fica até intimidado com a voz, né? Tão forte, tão potente, que dá tanta credibilidade. Eu tento ser o mais natural possível, né? Eu não fico aqui forçando voz, absolutamente nada. Mas você nota por esse próprio vídeo que ela foi ganhando corpo, né? Através dos anos. Sim. Foi ficando um pouco mais grave do que já era. E assim por diante. Então, às vezes, a gente tem que tentar tirar esse grave, falar num tom mais acima, para poder, né, ser mais agradável. E isso a gente usa demais, principalmente dependendo do produto que você está anunciando. Né? Aí fica mais natural. Não precisa ser aquela coisa, o cara é locutor. Então, se você fala mais naturalmente, fica mais tranquilo. Mais fácil, né? Mas me conta um pouquinho dessa experiência, porque você foi apresentador de TV nos anos 80. Sim, mas comecei quando eu cheguei em São Paulo, na difusora de São Paulo, e lá já tinha os programas da Tupi que a gente ia como jurado de programas. Eu ia no Clube dos Artistas, no Almoço com as Estrelas. Teve um programa muito legal que lançava grupos musicais, o Olimpop. E aí eu era apresentado pelo Thomas Roth, eu já era jurado também, porque eu era locutor da difusora, uma das principais rádios
de São Paulo em termos de juventude, né? Ela e a Excelsior dividiam a audiência da juventude de São Paulo e do Brasil, porque a gente ouvia, né, tranquilo pelo Brasil inteiro, era potente à noite, principalmente. E aí fui caminhando, saí de lá. Antes de chegar nessa época da Record, eu fiz a TVS, Canal 11, Rio de Janeiro, em 80. Trabalhei na difusora, na Excelsior, e aí, quando eu estava na Excelsior, eu fui para a TVS. Aí, ali comecei a fazer chamadas de televisão. Ah, tá. E depois, no SBT, eu comecei a fazer vídeo. Ainda não era SBT, era a TVS Canal 4 de São Paulo, quando o Silvio ganhou a parte da Tupi, que foi, que faliu, né? Uma parte foi para Block, que virou a Manchete, e a outra a TVS, que depois virou a SBT. Ali eu apresentei sessão premiada, apresentei jornal, e fazia chamadas também. E depois disso eu fui para a Record. Quando eu fui para a Record apresentar um programa, era esse, Bolsa de Sucessos, né? O Paulo Rocco era o produtor, Hélio Ansaldo o diretor, o Marcelo Carvalho cortava as imagens, o Carlito também era produtor. Era muito legal. E assim, as bandas de sucesso dos anos 80, a maioria delas, a sua primeira apresentação em televisão foi no meu programa. Nossa, que interessante. Metrô, Metrô não era rock, né? Mas Paralamas do Sucesso, a primeira apresentação foi lá. Ah, que bacana. O Traje a Rigor, porque chamava Bolsa de Sucesso, porque lançava ações no mercado. Sabe, então, está sendo lançado agora, sabe, o novo disco, não sei o quê, promete estourar na Bolsa de Sucessos. Nós fizemos essa analogia, quer dizer, quem criou, né? Quem teve a ideia fez essa analogia. Então, a gente lançou ali muita gente bacana, viu? Que legal, que experiência positiva, né? Fiz um programa de videoclipes na Record também, produzido pelo Billy Bond, um barato. Foi muito legal. Que bacana. E depois teve mais televisão pra frente. Sim, sim. Como que você avaliou a evolução do mercado de locução? Como tá, daquela época sua, onde você iniciou, para agora? No rádio, decaiu profundamente, né? A gente vê que hoje são poucos profissionais que são valorizados no rádio. Eu deixei de fazer rádio, se não me engano, a última rádio que eu fiz foi Eldorado. Foi a Eldorado, no final da década de 80, começo da década de 90. E depois disso não fiz mais rádio, a não ser voz padrão para alguns programas, ou para algumas emissoras, né, do interior e tudo mais. E faz muito tempo que eu não faço rádio, porque a gente perdeu o valor, né? Assim, eu não sei o que aconteceu, é inexplicável. Eu acho que muitas vezes a qualidade deixou de ser levada em conta. Ficou mais pela gritaria mesmo, a animação e tudo mais. Eu acho que falta um pouco de conteúdo, né? Ou de que as emissoras de rádio queiram apresentadores com mais conteúdo, que tenham conhecimento daquilo que estão falando. Sim. No mercado publicitário também vem dando essa caminhada, né? Comecei a fazer locução aqui para comerciais em 78 mesmo, no ano que eu cheguei em São Paulo. E depois teve uma fase maravilhosa, esplendorosa, tenho muitos comerciais famosos que eu gravei na minha trajetória, mas hoje também já está totalmente voltado para outro tipo de voz. Concordo. O mercado publicitário. Uma coisa foi muito importante. Na nossa época, naquela década de 80, 90, 2000, 90% das locuções eram masculinas, 10% femininas. Hoje o papel se inverteu. Está 90% Nossa, eu não praticamente, conhecia esse dado. 90% de locuções femininas e 10% de locução masculina. É mais ou menos por aí. Tá? Se inverteu. Ou seja, a mulher tem muito mais voz hoje. E antigamente tinha assim uma coisa que se falava, a voz da mulher não passa credibilidade. Uma grande mentira. Sempre tivemos grandes locutoras em grandes peças. Se fosse assim, a gente não teria a Virgínia de Moraes naquela campainha falando, Avon chama. Né? Pô, pelo amor de Deus.
a nossa Silmara Nagy, que era a platina de Platinum Plus, né? O cara se olhava no espelho e aparecia aquela loira, eu sou a platina de Platinum Plus. Quer dizer, sempre convenceu. Não tinha nada disso, isso era bobagem. Tanto é que hoje as mulheres estão aí arrebentando É verdade. a boca do balão. Mas eu sinto que hoje a gente está caminhando, o mercado, né? Está caminhando para vozes que, entre aspas, menos vozes de locutor. Também. Seria isso. Mas eu acho que também se perde um pouco nesse caminho, né? Eu sinto, sinceramente, falta de vozes como a sua estando em evidência. Eu, como radialista, sinto essa falta, né? Mas acho interessante democratizar também. Claro. Mas... veja bem, eu não sei se a nova geração de criativos do Brasil, talvez eles só querem vozes comuns. Eles acham que mas voz comum, atores fazem. Eu tento fazer uma voz, como falei já no início, né? Não colocar tanto, né? Tanta interpretação, falar tudo certinho e tal. Porque aí você fica com uma coisa mais natural. Mas você também estragar a locução, sabe? Estragar é difícil. Né? Você nota comerciais aí que, sabe, eu tenho o essa R sensação final também. dos verbos, né? Vão para o espaço de vez. Então, se você soltar um Rzinho, não quer dizer que está sendo menos coloquial, né? Se você, sabe, não se perder. Sabe, perder. Não é perder, sabe, amar. Eu acho que às vezes isso fica até dolorido. Então, colocar um Rzinho ali, sabe, com pouca, digamos, inflexionando um pouco menos, mas, pô, já é nosso idioma, é nossa língua, né? E eu acho que está se perdendo muito nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é trazendo não profissionais para a área que você vai deixar que a locução seja natural. Não, qualquer ator faz locução normal, como qualquer outra pessoa, você está entendendo? Essa é a minha opinião. Assim como a gente também consegue colocar a voz de forma mais, menos incisiva, menos locutor, mais interpretada. Sim. Eu acho que sim. Sim. Vamos mudar um pouquinho de prosa? Vamos. Porque você tem um projeto muito bonito, que é o podcast Texto Sentido. E aí, antes de você contar um pouquinho pra gente sobre ele, eu queria que a gente passasse um trechinho que a gente... Vamos lá. Oi, eu sou o Antônio Viviani e este é o nosso podcast Texto Sentido. Um certo dia escrevi um texto que nos compara a uma estrada de terra. E hoje é o episódio que vamos ouvir, com as trilhas sonoras de Marcelo Gagliotti, a arte de Marcelo Larucci, logo após a abertura do Dudu Prado, do grupo Sunset, e a locução de Edinho Moreno. Convido todos, então, para entrar comigo nesse episódio e ouvir e sentir. Para você ouvir e sentir. Podcast Texto Sentido. Estrada de terra. Somos todos como uma estrada de terra, ou como se diz lá no interiorzão, estrada de chão batido, sujeitos ao sol, à chuva, ao vento. Enfim, muito mais influenciados pelas intempéries externas do que pelas internas. Um dia surge um buraco ali e noutros surge uma pedra, uma poça. Ficamos mais ou menos poeirentos, enlameados, amassados por quem pisa ou passa sobre a estrada. Às vezes, fica tudo lisinho. Só uma coisa é certa. Não há um dia sequer que a estrada seja como no dia anterior. E certamente não será a mesma no dia seguinte. É tudo muito dinâmico. E por mais que a gente queira, tem coisas que não conseguimos dominar. Só uma coisa podemos fazer: impor-nos pela força de vontade a direção que esta estrada deve tomar, com o mínimo de bifurcações possível, rumo ao nosso objetivo.
Que lindo! Esse texto é meu. Um dia eu olhei para a estrada de terra. Eu adoro andar de carro pelas estradas de terra. Eu adoro andar de carro. Já fui até o Chile de carro. Que legal! Olha, eu sou voador de parapente. Então, fui para Iquique, fui de carro, voei pela costa todinha do Chile. Nossa! Voltei pela Argentina, voei em Mendoza. Olha, foi tudo maravilhoso, viu? Foi sensacional. Muita história para contar. Ah, foi muito bom. E aí, assim, eu sempre adoro, né? Sempre tentei ter carro 4x4 para andar pelas estradonas de terra, que aí vem o caipirão aqui de Poços de Caldas e começa a falar daquele jeito. Gostoso de falar caipirado. Coisa boa. É bom demais. E aí o texto sentido veio... Porque você escreve eu tava bastante. viajando, né? Tava voltando de Recife. Falei, puxa vida, né? Eu queria gravar uns textos, não só meus, como de amigos também. E tem uma série no YouTube. Basta acessar YouTube/Texto Sentido. Fica a dica já. E tem nas plataformas de podcast também, só o áudio. E aí esse eu resolvi fazer com imagens. E aí, puxa vida, como é difícil, né? Eu não sei fazer nada de imagens, estão sempre pedindo para amigos e tudo mais. As trilhas maravilhosas do meu amigo Marcelo Gagliotti, outros grandes amigos também contribuíram. Eu tenho mais alguns episódios que eu vou lançar, mas deixei de ter aquela obrigatoriedade de lançar todas as semanas, sabe? Sim. Porque ficou cansativo. Então, de vez em quando, eu lanço um ou outro aí, e ainda tenho textos de pessoas que me mandaram. Então, aos pouquinhos, eu vou tentando. Agora tem o Murilo aqui, vou pedir para ele fazer Olha, Murilo, pediu no ar, já era, meu bem. Já vou mandar com trilha e tudo, ele prepara bonitinho, aí vai lá no final os créditos pro Murilo e tá tudo certo. É isso aí, pediu no ar. Fechou, resolvido, assinado. Bom, a gente nem precisa comentar também sobre a multiplicidade do seu talento, né? Sua atuação vai muito além da locução publicitária, como a gente já falou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem por outros veículos, que são os canais ESPN e CNN. A ESPN foi desde 1994. Eu trabalhava na TVA Esportes. TVA Esportes. TVA Esportes, era um canal da TVA. Que depois aí, com a chegada lá do pessoal que cuidava, além desse canal de esportes, que já era o Trajano, que comandava a turma, a TVA também transmitia o canal ESPN. Vamos criar o canal ESPN Brasil. Eu já estava lá desde o primeiro momento, desde a primeira chamada, e aí começamos. Em 94, eu fiquei 21 anos lá. A gente começou no ar em junho, né, porque eu já estava desde dezembro. Na TVA Esportes, dezembro de 93, isso. Aí eu só saí em novembro de 2015, 30 de novembro de 2015. Ou seja, foram 21 anos exatamente que eu fiquei lá. E a CNN? A CNN foi agora, né, recentemente, quando inaugurou em 2020, mas fomos pegos pela pandemia, né? Sim. A festa foi numa segunda-feira, dia... 7 por aí de março. E aí, na quarta-feira, a TV ia inaugurar no sábado, né, dia 15. E na quarta-feira veio a Organização Mundial da Saúde e declarou a pandemia. Nossa. Muita gente que estava na festa de inauguração pegou Covid. Já ali mesmo? Ali mesmo. Nossa. A gente nem sabia direito o que estava acontecendo. E aí ela inaugurou cheia de obstáculos, né? Ou seja, aquele programa do Evaristo, que era para estrear no domingo, já não estreou naquele domingo, nem no próximo, nem no próximo. Demorou acho que uns 2 ou 3 meses para estrear o programa dele. E assim por diante, porque foi pega por esse assunto que dominou um canal de notícias como a CNN, praticamente nas 24 horas do dia. Mas estou lá. E hoje a gente te ouve no ar na CNN, então. Ouve a voz padrão do canal CNN, sou eu. E as vinhetas e tudo mais, quando vem as notícias, o Breaking News, CNN, e assim por diante. É muito bom, né, gente, falar com uma voz dessa. Posso falar de outro podcast que eu tenho também? É o podcast Voz Off. Esse já ganhou até o prêmio APCA. Já temos mais de 60 episódios
entrevistando também. as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, do teatro, da dublagem. Que sensacional. legal! Voz off. Esse só tem áudio mesmo, é só nas plataformas de áudio mesmo, né, de streaming, que são o Deezer, o Spotify e também da Apple. Da né? Apple. É. Eu já vou ouvir. Já Voz vou off. ouvir todos, praticamente. Maravilha. Que história é essa de locutor voador? É essa que você acabou de contar. De parapente, Por isso que você exatamente. ganhou esse apelido. Não é apelido. Só uma das entrevistas que eu dei recentemente, o Ricardo Beccari colocou lá, né? Locutor voador. Mas é engraçado, porque muitas vezes, né, voando de parapente, pousava, eu sempre levo meu equipamento comigo. Já gravei dentro de fusquinha nessas estradas de terra que apareceram agora há pouco aí, e mandei a locução, né, por Ainda bem que tinha internet. É, isso aí. Gravar dentro do carro é legal, né? É muito legal. Quando tá silencioso, Exatamente. Né? Muita gente usa isso, né? É a nossa sorte agora, né? Muitos filmes publicitários que são feitos com atores e tudo Sim. mais, quando o ator tem que fazer algum off, ele entra na van e faz o off Perfeito, dentro da van. a acústica fica legal, exatamente, é assim que funciona. Não vai até um estúdio para fazer. Sim. Porque o som, inclusive, usa-se o mesmo microfone que ele estava gravando lá fora, e aí fica tudo parecido. É incrível, bacana. Um estúdio volante. É. Vamos falar de novo sobre a sua participação na TV. Quais são as suas melhores lembranças da sua participação no programa CQC? Bom, foi quando eu fui lá para gravar as vinhetas. É uma produção argentina, né? Que já era enorme sucesso na própria Argentina, na Espanha também. E aí eles firmaram um acordo, a iWorks, né? Firmou um acordo com a Bandeirantes. E então os diretores eram argentinos, mas falavam aquele portunhol, todo mundo se entendia. E eu cheguei para gravar as vinhetas. Fui escolhido para gravar as vinhetas. Mas aí não tinha... ele queria mostrar, olha, tem um quadro do programa que esse você tem que ver, porque é sensacional. Falei, ok, vamos lá. E aí ele colocou as fitas e foi no computador e buscou para lá, buscou para cá, não achou. Falei, não consigo achar. Vamos lá para o estúdio. Falou, tem duas vinhetas, a abertura e essa do quadro, né? Que é o que eu gostaria de ter mostrado para você. Então você faz várias vezes a abertura aí, depois você faz várias vezes a vinheta. Eu peguei e falei, eu acho que não vai dar certo assim, porque eu não vou saber, depois que eu gravar 10 vezes a abertura, porque eu vou gravar cada uma num estilo, né? Eu vou gravar 10 opções de voz. Sim. Então, eu prefiro gravar a abertura e, na sequência, com aquele mesmo tom de voz, gravar a vinheta. Um e outro. Porque aí eu já tô com o tom que eu tô gravando. Você já tá né? naquela vibe. Já tá naquela vibe. Aí vai, pode ser assim também. Aí fui gravando, né? Ele falou, mas quero uma voz diferente, não quero uma locução normal. Aí comecei a fazer lá, começa agora para todo o Brasil. Sabe, voz de palhacinho, voz, começa agora para todo... E assim por diante, até que eu cheguei naquele, começa agora para todo o Brasil. Que incrível. Seu resumo semanal de notícias. Este é o Custe o que Custar. E na sequência veio a vinheta, né? O Top 5 da TV brasileira. E essa foi a escolhida. Incrível. Murilo, a gente ia botar aqui no ar, mas eu acho que nem tem necessidade. Pode colocar. Vamos ver se eu fiz direitinho. Começa agora, para todo o Brasil, seu resumo semanal de notícias. Este é o Custe o que Custar. Muito bom, cara, é muito bom. Ficou muito interessante. Isso na linguagem do programa, né? Eu gravo esse estilo. As pessoas têm que entender que grava-se sem trilha, sem nada. Depois, verdade. Então, você viu que eu fiz tudo coladinho, mas aí eles abrem, né? Começa agora, para todo o Brasil. Aí, tchan, tchan. O rock junto, foi interessante. Ficou muito interessante o programa com o resultado, exatamente. Você costuma acompanhar podcast, videocast? Você tem alguns preferidos? Tenho aquele, né, o Porta de Hangar, onde eu já estive.
Eu acompanho, bom, principalmente os meus, o Voz Off, o Texto Sentido, e vejo também muitos podcasts agora que são postados nas redes sociais. Sim. Né? Muitos são postados, então a gente consegue ver o episódio inteiro, né? Que são os videocasts. É assim, eu tenho acompanhado um trabalho bacana, e quando tenho tempo eu faço isso. Que legal. Mas eu acompanho muito séries de televisão. Você gosta de série? Adoro. Você assiste dublado? Ou você assiste? Depende depende. Por exemplo, eu estou vendo uma série coreana agora que eu até... aí eu quero ver também como é o lance, né? Mas dublada, a dublagem brasileira é excepcional, eu também né? adoro assistir. É sensacional. É bonito. Sabe, meu amigo ver. Tatá Guarnieri, que fazia a Chita do Cheetos, que eu fazia a locução. O Tatá, ele é espetacular, o Mauro de Almeida. Tem dubladores incríveis, olha, tem bonito. tanta gente bacana. Às vezes eu troco sem Hélio querer. Vacari. Às vezes eu troco sem querer, sei lá, na minha plataforma lá muda e para de ser dublado e vira legendado. Eu ouço a voz do ator, eu fico tão decepcionada, porque eu acho tão melhor o dublador. Não é nenhum juízo, nem nada, mas é incrível. Nós temos dubladores incríveis. Lógico que tem trabalhos mais ou menos também, Exato. mas a maioria... É muito legal mesmo. É muito legal. E como que você avalia o avanço nessa área de comunicação? Streaming, plataformas digitais, a digitalização como um todo. O que isso impacta na sua área especificamente de locução? Nossa, eu vou lembrar de um cara agora chamado Marcos Galassi, que na década de 80 ou início dos anos 90, por aí, veio falar de... Não era tanto assim. Foi no início dos anos 2000. Ele veio falar... Nós temos que... Eu estou fazendo um negócio aqui chamado On Demand. Eu falava, mas o que é isso? On Demand? O Marcos Galassi é um visionário, né? E muito sensacional. Eu queria parabenizá-lo por tantas iniciativas que ele teve. E isso virou, né? Quando a Netflix veio para o Brasil, eu lembro de ter gravado os comerciais, nem sabia o que era aquilo, Netflix, né? Foi um pessoal de Londres que mandou o texto, eu gravei... Né? Aí eu tive que emitir aquelas ordens de pagamento lá para a Inglaterra, recebi, porque nem sabia o que era. E eu sabia o valor, era R$10,90 ou R$9,90 por mês. Eu falava, mas o que será que é isso, né? E hoje a molecada, principalmente, nem sabe mais o que é TV normal, né? Verdade. Né? Fica todo mundo no streaming, no YouTube... e tudo mais. Eu sou um pouco mais antigo, eu fico navegando em todas as praias. Aí vou tentando pegar um pouquinho de cada coisa e também participar de cada coisa dessa, que é importante, né, para você se manter atualizado. Mas para o mercado de locução em si, você acha que abriu mais? Você acha que... Eu acho que vê? Abriu no sentido, por exemplo, todas essas séries, elas têm... vídeo audiodescrição, então tem muitos profissionais, né? Eu tenho um amigo Edinho Moreno, ele fez toda a audiodescrição da Casa de Papel, Nossa! Por exemplo. Então, se você colocar lá no português, aí, né, áudio, AD, né? AD, você vai ouvir ele narrando tudo, né, para as pessoas que não enxergam, né? E assim por diante, é sensacional. E assim, abriu esse mercado, mas mais para os dubladores também, né? Sim, verdade. Para os dubladores. Verdade. Mas para a locução também tem a audiodescrição. Posso te pedir uma coisa de fã? Sim. Brinda a gente com alguma das suas locuções mais famosas para a gente poder... Tudo bem. Eu vou lembrar daquela que foi a primeira, que marcou minha história mesmo, e que muita gente, até você, ouviu, porque ela ficou anos e anos. Eu gravei em 1982, em janeiro de 82. Eu não tinha nem 23, porque eu só faria em fevereiro. Eu tinha 22 anos. E aí eu fui chamado pelo Armando Mihanovic, lá no estúdio Avantgarde, e o Mário Lúcio estava produzindo uma trilha com a música Aquarela, do Toquinho, e aí
a sobrinha da Sara e da Ângela, que eram cantoras, gravou a música Aquarela do Toquinho. E aquele foi o comercial que marcou não só a minha carreira profissional, como toda uma geração. Os comentários que tem no YouTube quando, né, as pessoas se deparam com aquele comercial é sensacional. Então você imagina a menina cantando, né, Aquarela, e eu assinava com uma voz justamente, sabe, mais adequada para as crianças. Eu falava: Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ah, é isso. Que incrível, gente. Ao vivo aqui. Você viu que eu não falei escrever, desenhar e pintar? E foi super então, sutil. Mas eu falei os R's, né? Sim, porque hoje em dia sim. cortam-se os R's. Comem né? tudo. Escrever, desenhar e pintar. Eu tô falando R, né? Colocadinho ali, não fica, sabe, forçado, não fica menos pessoal, porque eu não tô falando português. Então é isso. Recentemente você Os apareceu verbos também como locutor na propaganda do McDonald's. Aquilo verdade. foi muito legal. Foi incrível. Era para fazer um locutorzão mesmo, daqueles que falam sempre. Estamos aqui e tudo mais, com aquela voz toda impostada. Marcão, ele nunca te pediu nada. Olá, gente. Era bacana aquilo. Que delícia. Para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os jovens profissionais que estão começando nesse mercado, buscando seus espaços. Essa área ainda vale a pena? Eu acho que sim, a partir do momento que a pessoa goste, ame o que faz, tudo vale a pena. Você tem que fazer o que você ama, aquilo que realmente vai fazer você feliz. Então, se você tem essa paixão por ser locutor, por que não? Né? Estão chegando aí as inteligências artificiais, já fazendo vozes humanas e tudo mais, mas nada vai substituir a atuação humana. Nunca. Né? Assim como o rádio nunca vai se perder, só veio ganhando, mesmo com a chegada de televisão, de internet. Então, é uma questão de se enxergar e acreditar em você mesmo. Então, em você mesma também, né? Vamos falar com todos. Força no gogó e vai em frente, que espaço sempre tem para quem tem talento. Ah, que lindo. É isso, também acredito nisso. Posso te pedir uma coisa? Claro. Você disse que tem textos ainda do texto sentido que não estão... Que eu nunca tenha dá pra lido. Procurar aí Vou procurar. ou que você nunca tenha lido, ou um que você goste também. Vamos ver aqui. Porque aí eu acho que Nos a gente meus pode alfarrábios. terminar, né, o programa assim, com uma interpretação. Sabe o que eu vou aproveitar? Aproveitando os 100 anos do rádio, outro dia. Lindo, vamos. Não, e é muito curto também. Tá. Nós, né, dos 100 anos do rádio, eu tenho 48, praticamente. E aí o cara falou para mim: Viviane, eu vou te entrevistar, mas eu vou fazer uma chamada aqui do programa, uma entrevista para o Marcelo Medeiros, lá em Curitiba. E eu vou perguntar aqui na chamada: Viviane, Antônio Viviane, por que você é o rádio? Aí eu falei: ok, eu mando para você. Eu sou o rádio porque vou além. Transpondo paredes, portas, janelas, barreiras e fronteiras para chegar até você. Sou o rádio por ser seu amigo. Nada mais sou que seu companheiro de todas as horas. Por existir e fazer parte da vida de milhões de pessoas, eu sou o rádio. Obrigado por me receber com todo carinho. Que é isso? Fiquei até emocionada aqui. Parabéns pela sensibilidade, pelo talento. Obrigada por compartilhar com a gente por todos esses anos e por nos dar a oportunidade aqui de ter você no Papuim, viu? Maravilha. Eu que agradeço imensamente o convite e a audiência e a atenção de todos vocês. Me encontrem nas redes sociais aí, Antônio Viviane,
com I no final, tá bom? Porque se for procurar Viviane, não vai achar. Viviane. Isso, tá bem? Obrigado, Muito obrigada, viu, Juliana? querido. Obrigada mesmo, viu? E assim a gente termina mais um episódio do Papo In de hoje, o programa da Instora Audiovisual. Esse é o nosso espaço para compartilhar ideias, comentar novas tendências e trocar experiências. Afinal, a gente precisa se informar mais, inspirar mais e interagir mais. Obrigada pela companhia, eu espero você no nosso próximo Papo In. Tchau!